contem com a gente. Vamos Bora lá? lá, então. Bom, iniciamos tudo pelo olho, né? É o nosso propósito, é o porquê nosso, né? Forte, para a gente estarmos hoje aqui conectados e demandando aí, trocando experiências, né? O olho é o conjunto óptico, né? Ele é do conjunto óptico, ele é considerado um dos sistemas mais complexos em relação ao corpo humano, né? Só fica atrás realmente do cérebro. É quase vida própria, né? O olho humano ele tem performances que existem somente no sistema, no globo ocular e de uma forma diferenciada. Bom, o globo ocular, né? Ele tem um formato arredondado, né? Ele pesa por cerca de 7,5 gramas. Tem um diâmetro, né? O teu eixo principal num formato normal de 24 milímetros de diâmetro, e tem alguns músculos linkados, né, ao olho, que são os músculos. Então, esses músculos, eles são responsáveis em fazer todo o movimento do processo ocular, né? Vamos lá. Estrutura do olho, né? Bom, ele está encaixado na cavidade orbital, é ali que ele está alojado, e o olho tem a estrutura no seguinte processo de dentro para fora. Nós temos a córnea, nós temos o cristalino, nós temos o moracoso, que está entre a córnea e o cristalino, nós temos o corpo ciliar, que faz a movimentação do cristalino, o humor vítreo, peraí, gente, estou com problema aqui no sinal. Só um minutinho, tem um problema no sinal aqui. Voltou? Não, peraí que deu um preto aqui na minha tela. Deu na primeira slide e deu no segundo agora. Só um minutinho. Por o caso, eu volto, tá, Mari? Só para a gente deixar gravado certinho aí. Pode ser? Pode. Você quer que eu compartilhe aqui, Júlio? Peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele já tinha saído no comecinho, mas agora ele ficou fora. Peraí. Ele tá com problema de tela cheia aqui. Vocês estão enxergando? Sim, tá Maravilha. perfeito. Ô, Mário, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a gente deixar a trilha bem certinha na gravação, pode ser? Pode? Pode sim, Júlio. Maravilha, então. Gente, desculpa pela falha técnica aqui, tá bom? Mas vamos lá, então, estrutura do olho. Então, o olho, o olho, na verdade, é o conjunto mais complexo depois do cérebro em relação ao contexto de órgãos do corpo humano, né? Então, ele tem habilidades que são únicas e exclusivas referente à questão de processos visuais, né? E o olho, ele tem, na sua estrutura, né? Ele está encaixado, ele está orbitando
obviamente na cavidade orbital, é onde ele se aloja. Ele tem 6 músculos extrínsecos que estão conectados com esse olho, que ele faz todo o processo de visão, né? Então, o movimento ocular, o oculomotor, esses extrínsecos que são responsáveis para fazer esse movimento visual. Então, o movimento de superior, inferior, lateral, temporal ou nasal, convergência e rotação, todos eles são responsáveis para o movimento do globo ocular. O olho pesa aproximadamente 7,5 gramas, né? Então, esse é o peso da circunferência da olho com o eixo, né? A gente fala de feixe axial, que é a medida correta de 24 milímetros. Um olho saudável, ele tem que ter 24 milímetros de diâmetro para que se possa fazer a imagem correta na retina, tá? A estrutura do olho, nós temos de fora para dentro, nós temos a córnea, né, que é a nossa primeira lente natural no processo refrativo de se fazer visão. Depois nós temos o moracoso, né, que também faz parte do processo. Temos a pupila. No centro da pupila, temos a íris. No centro da íris temos a pupila. Após a pupila, nós temos o cristalino. O cristalino está envolvido pelo corpo ciliar, que fazem o movimento do cristalino, que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Depois nós temos o morvítreo. O morvítreo é o componente que mantém a estrutura do globo ocular no seu formato correto, tá? Nós temos a retina, nós temos a fóvea. A fóvea é onde a luz tem que tocar para que a gente tenha a imagem definida. Nós vamos falar também futuramente sobre isso. Temos o nervo óptico, que pega toda a transmissão do estímulo nervoso, leva ao cérebro para a gente poder interpretar o que a gente está enxergando, tá? A coroide é uma camada intermediária, ela é responsável em toda a alimentação do sistema visual, né, para que fique nutrido. Temos os músculos, né, os músculos extrínsecos que estão em volta de toda a camada externa do olho para que a gente possa fazer aí os movimentos corretos, conforme a busca que a gente tem em fazer imagem. Bom, a esclera, né? A esclera é o branco dos olhos. Nós percebemos só a parte da frente, onde é visível, mas a esclera é uma capa que faz todo o envolvimento do globo ocular e ela é responsável, inclusive, para dar estrutura no globo, né? Então, ela é recoberta por uma membrana mucosa transparente, que é a conjuntiva. Então, tem a conjuntiva, que é transparente, e atrás da conjuntiva. A córnea, né? A córnea é a primeira lente nossa na questão de processo refrativo, uma lente natural. Ela tem uma espessura muito pequena, né? E resistente. E ela é responsável em levar a luz para dentro dos olhos, né? Então, uma córnea estável, ela tem aproximadamente o poder dióptrico, né? Dioptria tecnicamente é a forma correta de se falar do grau, de 40 dioptrias, né? Então ela tem um poder de convergência, né? De fechar o feixe de luz que chega nos olhos, uma potência tão forte que ela consegue fazer com que essa luz passe e chegue dentro dos olhos. Quando a gente fala em, por exemplo, numa patologia que é o ceratocone, é exatamente na córnea que acontece esse desarranjo celular, né? Então, o centro da córnea ela fica flácida, e isso faz com que a nossa córnea ela fique pontuda, ela fique para fora, ela saia do formato original, da sua circunferência, né? E a pessoa começa a ter problemas refrativos, podendo chegar até a cegueira, conforme o nível que esse ceratocone chega, né? Então, a gente tem uma classificação de 1 a nível 5, e chegando ao nível 4 e 5, a única forma de a gente corrigir o ceratocone é fazendo o transplante. Bom, aí nós temos o moracoso, né? O moracoso é um líquido que fica na parede interna da córnea e nutre a estrutura e regula a pressão do olho. E o morvítreo, né? O morvítreo, ele é responsável em manter a estrutura do olho na sua posição original, no seu formato original. Eu não sei se alguém aqui sofre dessa situação,
uns pontinhos brancos que normalmente as pessoas que têm, né? Num normalmente incomoda, né? Ficam uns pontinhos que a gente chama de, popularmente, de mosca volante, né? Então, o que seria a mosca volante? É a degeneração celular desse humor vítreo, né? São pontos dentro do humor vítreo que faltam o humor vítreo, e aí a gente tem como reflexo essas manchas, esses pontos escuros que ficam na frente dos olhos, na frente. E aí tem umas questões patológicas, tem que tomar cuidado, porque essas manchas também pode ser um outro tipo de problema. Problema lá na forma, na hora de enxergar, lá na mácula, na retina, que a gente vai falar um pouco também, ok? Bom, a íris, né? A íris é o nosso disco colorido, é a parte colorida dos olhos, né? Que é a melanina. Então, os olhos têm diferentes tons, cores, e quanto mais melanina tiver, mais escuros os olhos são. Então, geralmente, né, não como regra, as pessoas que têm olhos mais claros têm a tendência de ter um desconforto com a luz, que nós chamamos de fotofobia. Porque, para nós enxergarmos, a gente tem que ter uma câmera escura, que é dentro dos olhos, né, para que possa passar somente o feixe de luz principal para tocar no ponto certo lá no fundo da retina. A gente vai falar lá na frente também sobre isso. Então, quando a íris é muito clara, além de passar pela pupila aquele feixe de luz, tá? Nós temos também um problema periférico da íris clara, que faz com que essa luz ela passe um pouco também dentro dos olhos e gera um desconforto, porque clareia um ponto além do ponto principal onde tem que ser feito a imagem, tá bom? Então, ela também é uma controladora de entrada de luz na retina. Agora, o cara que realmente faz todo esse processo é a pupila, né? Então, a pupila, eu até brinco, né, com o pessoal que está entrando no mercado óptico, que eu treino, que não tem ainda um conhecimento anatômico dos olhos, né? E realmente, também lá, aos 30 anos atrás, eu achava a mesma coisa. Ele parece um ponto preto, né? Um pontinho preto no meio dos olhos, mas na verdade é um furo. Para quê? Para que a luz exatamente passe para a gente poder ter o estímulo de luz no fundo dos olhos, na parte certa da retina, para poder fazer imagem, né? Então é um orifício no centro da íris, tem que ser no centro da íris esférica, arredondada, para não ter nenhum tipo de problema, nenhuma patologia, e ela regula a entrada de luz na retina, né? Então, assim, quando nós estamos em ambientes muito claros, ela fecha, né? Por quê? Ela vai reduzir e filtrar somente aquela luz importante para que a gente possa fazer imagem, né? E em ambiente muito escuro, com pouca luz, o que vai ter? Vai ter um comando, esse comando vai pedir para essa pupila dilatar, para quê? Para que passe mais luz, esse olho receba a luz, para que se possa fazer imagem, né? Existe uma tríade para nós enxergarmos, por exemplo, para perto, né? Para que a gente possa ter uma visão para perto saudável, né? Normal, são três elementos importantes, três funções, três movimentos, né? A convergência dos olhos, o fechamento da pupila, que é a miose, e mais a acomodação do cristalino. Para que a gente tenha uma visão de perto, que seria perto, de aproximadamente 35 e 40 centímetros, a gente precisa ter essa tríade de uma forma saudável, correta, para a gente poder fazer a visão de perto correta. E se não houver a miose, né, a gente já tem um problema. Então, tem que detectar que tipo de problema que tem, se é neural, se é muscular, enfim, se esse comando não está chegando nesses olhos. Então, tudo isso compromete a parte de esquematização de visão, tá? Bom, o cristalino. O cristalino é a nossa... Eu coloco assim, né, e é a nossa segunda lente natural, né? Então,
ele tem uma função muito importante, que é fazer com que a luz chegue no teu tamanho correto, na posição correta, no fundo dos olhos, para que a gente possa fazer a imagem nítida, né? Então, através de acomodação, que é o processo, né, de relaxamento e contração, esse cristalino vai fazer com que a gente consiga regular a distância da imagem que a gente está fazendo. Então, por exemplo, nós temos 3 medidas tabuladas e importantes para poder enxergar. Nós temos o de perto, que é determinado por volta de uma fisiologia natural 40 centímetros, né? Então, humana, para a gente enxergar, de 35 a 40 centímetros. De 40 centímetros a 6 metros, aproximadamente, nós temos uma visão interna. E de 6 metros e 10, para ser mais exato, para frente, nós temos a visão de longe, né? Então, quando a gente fala em 40 centímetros, esse cristalino, ele está na tua contração total, né? Para quê? Para ele trazer a imagem para dentro dos olhos, na distância certa, para poder enxergar. E no infinito, é onde esse cristalino tem que estar com a tua posição natural relaxada. Né? Existe hoje um estudo que as crianças, né, estão ficando miopizadas. O que seria isso? Nós mudamos os hábitos como ser humano. Né? Hoje, por exemplo, hoje eu estou home office, então eu tenho muitas horas demandado perto do computador, então eu tenho que trabalhar muitas horas com o meu cristalino acomodado, contraído. E as crianças mais ainda, porque além de aula online, celular, jogos, enfim, a interatividade do mundo das crianças estão a curta distância. E quando a criança fica muito tempo em curta distância, ele fica muitas horas com o cristalino contraído. E o que acontece? Ele dá uma atrofiada, a musculatura relaxa mais do que deveria relaxar, para fazer visão de longe. Então, essa falta de relaxamento total que existe hoje é o fator principal das crianças reclamarem, quando reclamam, né, talvez, por falta de visão de longe, visão embaçada para longe. Então, é uma demanda, acredito assim, falando de negócios, são novos entrantes, novos clientes que estão chegando na ótica por uma mudança de comportamento universal, né? Então, isso hoje vai ser normal, vai ser uma rotina normal dentro da ótica, a gente ter crianças miopizadas pela questão de não trabalhar o sistema óptico da forma correta. Tá? Então, atente-se a essa situação, isso é muito importante para que a gente consiga fazer negócios e consiga levar qualidade de vida e qualidade de visão para as pessoas que necessitam nessas condições. Bom, e a retina, né? Então, a retina, ela, na verdade, é uma membrana que envolve toda a cápsula interna dos olhos, né? E ela tem regiões importantes que determinam a condição para nós fazermos imagem com nitidez, né? Então, a retina, ela possui milhões de fotorreceptores e enviam esses sinais, né, pelo nervo óptico até o cérebro, e onde vai ser processado para a gente criar uma imagem. Nessa foto aqui, é uma foto de um olho. Se eu estiver enganado, se tiver alguém com expertise, pode me corrigir, mas é um olho direito. É um olho, tá? Por que um olho direito? Eu vou explicar para vocês. Essa parte mais branca, um disco óptico, né? Aqui, do lado do monitor de vocês, do lado direito, é o disco óptico onde passa o nervo óptico para ir para o cérebro. E no meio dessa imagem, que ela tem uma mancha que vai escurecendo para o centro, essa mancha maior, mais clara, é a mácula. E essa mancha menorzinha, mais escura, no meio dessa retina, é a fóvea. Então, para nós enxergarmos, o que a gente precisa? Fazer com que a imagem chegue na fóvea, tá? É a fóvea de refinamento para que a gente possa enxergar com nitidez total. Qualquer ponto que essa luz chegue
que não seja nessa parte mais escura, nessa manchinha, a gente vai ter uma imagem não tão nítida, tá? Tem alguns exercícios que a gente pode fazer, que é você focar num objeto, tá? Foca na direção de um objeto, mira nele e fica nele, tá bom? E tem a percepção do que tem em volta. Vocês vão perceber que a imagem onde vocês estão focando está nítido, né? Está afinada, está ajustada, o seu contraste está certo, a gente tem percepção espacial de profundidade. Mas, ao redor, a gente sabe o que existe, os objetos, até por uma questão de conhecimento do ambiente, né? Mas a gente não tem a nitidez. Isso quer dizer o seguinte, que a imagem focada está na fóvea, e essa imagem perceptiva ao redor da fóvea, na mácula, é a imagem que não está. Então, e essa imagem não nítida está na mácula, e a imagem afinada, ela está na fóvea. Tá? Então, esses são os pontos primordiais e importantes para que a gente possa ter nitidez em relação à visão. Bom, aqui é o processo, né, esquematização de na luz. Então, a luz externa, o ambiente externo, passa pela córnea, passa pela pupila, passa pelo cristalino, depois vai até a retina, no ponto certinho, lá na fóvea, como eu falei agora. Depois, ela vai ser transmitida, conduzida pelo nervo óptico até o cérebro fazer a interpretação da imagem, né? Então, o cristalino, na verdade, a imagem sofre refração, né? E uma imagem invertida na retina acontece, menor e invertida, né? E quando essa imagem menor e invertida, ela é fixada lá, a transmissão, o nervo óptico conduz isso ao cérebro, que ocorre o posicionamento correto dessa imagem. Então, essa aqui é a esquematização, nós temos um objeto, né? O objeto, normalmente, ele vai receber luz, quando não tem a fonte de luz própria, recebe a luz branca, essa luz branca é refletida, bate no objeto, reflete para os olhos, né? Aí, quando ela bate e reflete para os olhos, a gente tem percepção das cores, né? O que seria? Por que a gente enxerga colorido? Porque só reflete o comprimento de onda referente àquela pigmentação daquele objeto. Então, por exemplo, a luz branca é a fusão de todas as cores, né? Então, bate a luz branca no objeto, ela absorve todas as ondas, menos aquela da pigmentação. Então, aqui no caso, o balãozinho tem cores diferentes, está sendo refletida somente a cor específica da pigmentação desses objetos. Aí ele vai passar por todo o sistema refrativo, córneo, moracoso, cristalino, fazendo o seu processo de acomodação para entender a distância do objeto, chega no fundo nos olhos, na parte correta que tem que chegar, num olho sem problema de visão, né? Então, o olho não tenha nenhum problema refrativo, e a imagem é formada certinha na fóvea. Bom, Mari, por hoje é isso, né? A gente vai ter uma trilha, a gente fracionou bem aí os processos, e nesse momento, nesse módulo, a gente vai encerrando por aqui, falando sobre a parte anatômica de forma bem simplista, para que a gente possa transformar isso em mensagem e em educação e informação para a equipe que está iniciando a sua jornada como um consultor vendedor óptico. Eu agradeço a todos pela participação. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade também. Uma pergunta, talvez não, mas eu quero agradecer aqui o Júlio, colocou muito bem a parte, trouxe muito bem as informações aí de maneira técnica e, ao mesmo tempo, de fácil entendimento. Tá? Secop sempre à frente, sou fã número 1 aqui da Secop, e achei interessante as colocações aí. O pessoal aqui da loja abraçou bastante, a Clarissa, a Jane, a Andressa está participando, o Vitinho, a Edileia, a Leide, a Késia e a Tamira estão participando aí. Quero agradecer
aí o pessoal da Ótica Serrana que se fez presente. E esse material, o PowerPoint aí, vai ser disponibilizado também ou só a gravação? Os dois, o PowerPoint e a gravação. A gente vai subir numa plataforma que vocês vão ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz. Tudo vai ficar disponibilizado para vocês assistirem quando vocês quiserem. Perfeito, perfeito. Parabéns mais uma vez aí a toda a equipe Secop, representado pela Mariana aí, mas a Bia tá aí, né? Eu recebi mensagem da Nicole, que foi muito bem, e o Júlio, né? Marcando presença aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada pelo feedback, Paulinho, porque eu sei que você também é um excelente optometrista, né? Então, obrigada pela resposta. Fiquem à vontade para comentar também. A gente tem até um pouco de medo de falar esses assuntos com vocês, porque vocês dominam isso melhor que a gente, né? A gente só se atreveu a compartilhar um pouco mais isso para que vocês tenham como treinar a equipe de vocês. Mas, por favor, fiquem à vontade para comentar, vocês são mestres nesse assunto. Na semana que vem a gente volta com uma trilha falando sobre ametropias, né? Então a gente vai fazer vários assuntos, vamos falar sobre ametropia, sobre leitura de receita, como fazer interpretação. É bem o básico mesmo para vocês compartilharem com a equipe comercial de vocês. E fiquem à vontade para trazer pautas para a gente, assuntos que vocês gostariam de ver aqui e de compartilhar a opinião de vocês. Tá bom? Muito bacana. Ô Mari, só completando a tua fala, é exatamente isso, viu, Paulo? E todos que estão aqui hoje com a gente. O propósito da Secop, realmente, independente do nível, tudo começa em nós. Eu acho que isso é uma frase muito importante. E a gente tem que se lançar ao mercado e poder fazer. Claro que tem coisas aqui que são super novidade para a gente, um home office, fazer uma educação, né, online. Então, gera expectativas e nunca, ou às vezes, não sai da forma que a gente quer, mas tem que fazer, porque a gente só vai ganhar competência e musculatura em todo o processo fazendo, né? Então, ficam à vontade, sintam-se à vontade para trocar ideias, informações, porque essa é a política da Secop. Nós crescemos porque nós trocamos ideias, feedbacks, informações, né? E faz com que a gente tenha aí uma comunidade num ambiente seguro, adequado, para poder crescer e concorrer de igual com os grandes players do mercado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Alguma pergunta específica? Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema?